Graça e paz, irmãos. Nós já estamos prontos aqui com o violão à mão, porque nós queremos já iniciar com uma canção que resume o que diz João capítulo 3, versículo 30. Convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Então essa canção vai trazer um pouquinho essa mensagem, amém? Vamos lá cantar essa canção. Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Deus, que o Senhor receba, Pai, este momento, Pai, de louvor e adoração, que chega até os céus, Pai, como um aroma suave, Deus, a Ti, Deus. Nós entregamos, Pai, este momento nas Tuas mãos, Pai, esse início de domingo, Pai, que nós teremos, Pai, que nós possamos, Deus, abrir os nossos corações neste momento, Pai, para receber a Tua palavra, Deus. Que nós possamos, Pai, que nós possamos diminuir dos nossos títulos, dos nossos méritos, Deus, dos nossos conhecimentos, que nós possamos nos diminuir, Deus, deixar tudo no Teu altar e que o Senhor cresça em nossas vidas, Deus.
que o Senhor cresça em nós, Pai, que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o alvo, que o Senhor seja a nossa direção, Deus, que nós possamos sempre olhar para a cruz, sempre olhar para o que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, o preço que o Senhor pagou por nós, Deus, que nós possamos sempre, Pai, olhar para a cruz e nos lembrar, Pai, do alto preço, do preço de sangue que o Senhor pagou por nós, por amor a nós, Deus. Que nós somos gratos, Deus, por este amor, nós somos gratos por o privilégio, Deus, de te pertencer, por o privilégio de estar na tua presença, te buscando, Deus. Sabemos quantas pessoas no mundo afora não têm esse privilégio, Deus, de estar na casa do Senhor, no templo reunido, Pai, podendo ler a Bíblia, podendo ter comunhão, Deus. Sabemos quantos países não têm, Senhor, este privilégio. Nós temos, Deus, e que nós possamos, Deus, dar honra em todos os momentos ao Senhor. Que o Senhor seja exaltado em nossas vidas, que o Senhor seja exaltado, Deus, seja exaltado, Senhor. Nós te exaltamos, Deus, nós te exaltamos, Deus. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado e que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Deus, para que o Senhor cresça em nós, Deus. Muito obrigada, Pai, por este momento. Usa o teu servo que trará a palavra neste momento aos nossos corações. Fala conosco, Deus, assim nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Nós já louvamos a Deus. Minha esposa nos auxiliou com a sua voz muito bela. Aqui nós queremos falar a respeito de um homem hoje. Um homem muito interessante, um profeta, que, se nós for lermos o livro dele, que é bem resumido, são apenas 4 capítulos, e se nós formos ler apenas os 3 primeiros, nós vamos ficar de forma engrandecida pelo poder da sua pregação. Como que Deus transformou uma grande cidade através de apenas uma frase de anunciação. Quero te convidar para que você abra a sua Bíblia, que você esteja perto da sua Bíblia nesse momento, nessa manhã. Abra lá no livro de Jonas. Jonas, Antigo Testamento, profeta menor. Então, aí para os irmãos não ficarem folhando, às vezes sem procurar, perder muito tempo, vou auxiliá-lo. Se você for até o livro de Daniel, profeta maior, você vai passar por Oséias, aí você vai folhear Joel, aí você vai folhando Amós, aí você vai passando Amós, folheia mais um pouquinho, aí você vai chegar em Obadias, que é apenas de um capítulo apenas, e logo Jonas. Aí se você estiver em Mateus, aí você vai ter que folhear um pouquinho mais, aí você vai vindo, vai passar por Zacarias, Malaquias, aí você vai folhando de volta, vai folhando, Abacuque, vai folhando, Miqueias, e você vai chegar então em Jonas. Então nós vamos lá no capítulo 4, Jonas, capítulo 4, vamos ler o capítulo todinho, são apenas 11 versículos, então uma leitura considerável, rápida. Então diz o seguinte, Jonas capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver que acontecia à cidade.
Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na sua cabeça, na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E assim termina o livro de Jonas com esta pergunta. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esse momento que já tivemos, de canção, de louvor, de adoração, agora também de leitura. E agora nos abençoe, Pai, no momento de ministração, no momento de estudo da sua palavra. Nós estamos aqui, queremos te engrandecer em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então quero falar nessa oportunidade exatamente sobre um homem que estava em crise com Deus. Um homem em crise com Deus. Este homem é Jonas. Quero até te convidar para você ler o restante do livro, que é rapidinho, talvez aí no máximo 15 minutos você faz a leitura de todo esse livro. Nós vamos ver que no capítulo 1, Jonas, ele recebe a ordem de Deus: vai a Nínive. O que ele faz? Ele vai, desce até Tarsis, ele está ali em Jerusalém, por esse lado, e ele resolve não obedecer a ordem de Deus, e ele pega um navio e quer ir para outro lugar. Ele enfrenta a tempestade. Capítulo 2, ele é lançado ao mar e um grande peixe o engole. No capítulo 3, Jonas está na cidade. E no capítulo 4, Jonas ele sai da cidade e começa a dialogar com Jesus de forma irada, de forma dele ficou extremamente nervoso pela situação. Interessante que Deus, ele sonda os corações e sabe que é possível alguém fazer a coisa certa com motivação errada. É possível obedecer sem alegria. É possível ser uma bênção para os outros sem usufruir essa mesma bênção. Nós vamos ver que no capítulo 1 de Jonas, é como se fosse o filho pródigo. Ele sai, ele não quer ouvir o pai, ele sai. E no capítulo 4, aí ele se torna como o irmão mais velho. Ele cumpre com a sua obrigação, mas de forma assim, não com gozo, mas com pesar. Que Deus manda, ele vai à grande cidade de Nínive e vai lá e pregue. Interessante que a pregação lá em Nínive é a seguinte: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. E Jonas passou correndo e falou apenas essa frase: ainda há 40 dias e Nínive será subvertida, e Nínive será destruída. Essa foi a pregação de Jonas. Então nós vamos ver aqui alguns perigos que os servos de Deus são expostos aqui a respeito de Jonas. Perigo de pregar aos outros e não usufruir o poder da mensagem que se prega. Então Jonas saiu correndo em Nínive, pregou a respeito de Jesus, usou essa frase, algumas outras que o livro não descreveu, mas ele só usou para os outros, não usou para ele. Outro perigo que muitos pregadores usam, e aqui muitos servos de Deus às vezes estão correndo esse risco, é o perigo de cansar da obra e na obra. Estavam cansados. Jonas certamente era um pregador conhecido na sua época, porque ele certamente anunciava, pregava muito, apenas
para o povo israelense, o povo hebreu, o povo judeu. Então talvez aqui foi a sua primeira missão para um povo gentil, para um povo não judeu. E ele fez na sua obrigação. Talvez também exista outro perigo, de se fazer a obra de Deus, mas não se deleitar no Deus da obra, fazer a obra, mas não gostar do resultado obtido na obra. Deus não se contenta apenas com o trabalho certo, Ele requer a motivação certa. Jonas, infelizmente, não estava assim hiper motivado, não estava tão animado, porque no primeiro nós vamos ver que Jonas já, quando recebeu a ordem de ir para Nínive e lá para os persas, ele quis fugir, mas Deus falou: não, você vai lá e vai pregar. Ele foi, ele pregou, mas só que ele não teve gozo nessa pregação. Então nós vamos ver alguns pontos importantes a respeito de Jonas. Primeiro, Jonas, um homem que se desgosta do que Deus gosta. Versículo 1, nós lemos que diz assim: com isso desgostou-se Jonas extremamente, ficou irado. Se o livro de Jonas terminasse no capítulo 3, ia ser uma transformação grandiosa, porque os ninivitas todos se arrependem. Todos os ninivitas, eles começam a jejuar, não só o povo, como o próprio rei, todos usam panos de saco e sentam sobre a cinza em forma de arrependimento, e não só as pessoas, mas também como os animais. Então é um jejum intermitente para todos os animais, todos os seres viventes, homens, mulheres, e também os animais. Então Deus, ele perdoa a cidade. Só que Jonas não aceita isso. Jonas, ele fica desgostoso. Jonas, ele não aceita a conversão dos ninivitas. Ele não aceita. Ele se desgostou porque os seus ouvintes se converteram. Olha só, pregador que não quer que os ouvintes se convertam. Ele pregou o juízo e os ninivitas clamaram por misericórdia. Então Jonas anunciou condenação iminente e os assírios com pressa se converteram e buscaram perdão. A conversão dos ninivitas foi a derrota de Jonas, porque Jonas entendia assim, que eles, já como eles eram pagãos, eles deveriam morrer. Então Jonas, no seu pensamento, ele estava lá: eu vou pregar, mas eu quero ver essa cidade ser destruída. Mas ele pregou, a cidade não foi destruída. Outra coisa que deixou Jonas irado foi exatamente a compaixão de Deus. Deus foi misericordioso, teve uma extrema compaixão, porque viu que o povo estava realmente se arrependendo do que tinha feito. Jonas, ele está irado com Deus, porque Deus é bom, e ele reclama da bondade de Deus. Olha só o que Jonas fez. O segundo ponto, Jonas, um homem que ora para reclamar de Deus. Olha só, isso é um profeta. E ele ora para reclamar de Deus. Diz assim no versículo 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Olha só, a oração que Jonas fez. Ele orou 2 vezes no livro. A primeira foi para buscar o socorro de Deus para si, quando ele está no ventre do peixe, e a segunda para reclamar de Deus, porque ele queria que as pessoas fossem destruídas. Ele queria que as pessoas não vissem a sua pregação e não se convertessem. Olha que situação. Então Jonas, ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, no ventre do peixe. E ele fez a pior oração nos melhores lugares, em Nínive, onde Deus estava operando maravilhas. Então, que situação. Um homem que ora para reclamar de Deus. O que levou a fugir não foi o medo de morrer em Nínive, mas o medo de que os ninivitas não morressem. O medo de Jonas era que Deus salvasse Nínive. E realmente isso aconteceu. Deus salvou. Deus salva uma cidade. Deus salva a nação. Mas para isso precisa estar em arrependimento.
porque Jonas ainda está irado por causa da clemência de Deus. Deus é misericordioso, é amoroso. Deus, Ele tem algo que muitos de nós precisam aprender, até o próprio Jonas precisava aprender: amor ao próximo. Então Jonas ele está irado por causa da misericórdia de Deus. Olha só, o pecador merece castigo, mas Deus lhe oferece graça. O pecador merece ser condenado, mas Deus o justifica. Deus, na sua misericórdia, lança o seu coração em nossa miséria e suspende o castigo que merecemos e nos oferece o seu perdão. Deus sim queria destruir Nínive, porque Nínive era uma cidade que não tinha compromisso com Deus. E via Jonas. Jonas vai lá, entende que é uma cidade que merece ser destruída, então prega. Mas Deus liberta as pessoas, porque Jonas ele ainda está irado, porque Deus é tardio em irar-se. Agora já Jonas está muito irado, porque Deus os perdoou. Então Jonas também está irado, porque Deus é grande em benignidade, porque Deus é bondoso. Já Jonas quer que eles morram. Jonas também está irado, porque Deus se arrepende do mal. Esse arrependimento de Deus não é uma figura de linguagem, é uma figura de linguagem que fala que é um atributo de Deus de um sentimento humano, porque Deus não comete erros e nem enganos. Quando, porém, o pecador se converte de seus maus caminhos, Deus suspende o castigo e concede graça. É isso que nós colocamos como arrependimento de Deus. Deus suspende o castigo. O arrependimento de Deus é uma concepção humana que nós colocamos como nós nos arrependemos. Deus, Ele suspende aquilo que Ele estava pronto a derramar sobre a cidade de Nínive, o seu juízo. E essa mudança é chamada então de arrependimento. Deus tem prazer em suspender o mal e oferecer salvação. Mas Jonas, ele está irado. Vamos ver continuando. Jonas, um homem que quer morrer porque os outros querem viver. Versículo 3 diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha que situação. Olha que situação. Primeiro, Jonas está no ventre do peixe, ele pede para Deus misericórdia para ele viver. Agora, porque a nação está vivendo e não vai ser destruída, ele quer morrer. Então aqui lembra bem o filho mais velho do irmão pródigo, do filho pródigo, na parábola do filho pródigo, em que o filho mais velho faz tudo para agradar o pai, porque quer as coisas do pai, mas questiona o pai, fala assim: este teu filho, saíste e gastaste toda a sua herança, vivendo dissolutamente, vivendo de forma desgostosa, e agora vieste o Senhor, coloca um anel no dedo, coloca uma vestimenta nova, coloca sandálias nos pés e dá uma festa. E eu que sou aqui seu filho, há muito tempo venho te servindo, e o Senhor não me dá um cabrito para que eu me alegrasse com os meus amigos? Então o pai responde: tudo que é meu é teu. E aqui está Jonas reclamando que Deus é misericordioso. Enquanto o profeta Elias queria morrer porque o povo não tinha zelo pelo nome de Deus, Jonas quer morrer porque o povo se converte a Deus. Nós temos aqui duas razões interessantes porque Jonas quer morrer. Sua reputação. Jonas foi lá anunciar juízo, foi anunciar condenação, e o que acontece? O povo se converte. Jonas veio falar assim: Deus vai mandar o seu juízo, Deus vai mandar a sua condenação, vai condenar todos. E o que acontece? Todos são salvos. O juízo só vem sobre aqueles que permanecem em seus pecados, mas a graça é sempre oferecida aos que se convertem ao Senhor. Convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Foi a canção que nós cantamos já no início. E outra questão fez com que Jonas desejasse morrer é a sua nacionalidade idólatra. Ele entendia que Deus era exclusivamente único para Israel, para Judá, para Jerusalém, para os judeus, para os israelitas, os hebreus, e nada mais.
Então, quando Deus manda ele ir para Nínive, para os assírios, para os pagãos, ele quer morrer porque as pessoas se convertem. Ele quer morrer por causa disso. Nós devemos ficar alegres com todas as pessoas que ouvem a respeito da palavra de Deus. Pelo ouvir, conhecem a palavra de Deus, e a palavra de Deus liberta as pessoas. Próximo ponto. Jonas, um homem que não muda, mas espera que Deus mude. Olha só, quantos que às vezes oram, ordenando Deus, faça isso Deus, porque eu não quero mais desse jeito, faça da forma que eu quero, ordenando Deus. Nós somos os servos, não Deus. Deus é o nosso Senhor. Deus, ele veio para nos ensinar a respeito do que devemos viver de forma graciosa. Vamos ler versículo 4, versículo 5, que Jonas ainda diz: e disse o Senhor, agora vai receber a repreensão: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, ou seja, uma pequena cobertura, e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que acontecia com a cidade. O que aconteceu com a cidade? A cidade não foi destruída. Jonas sentou lá, falou assim: eu vou ver cair fogo do céu, eu vou ver cair enxofre do céu para queimar essa cidade, para queimar esses pagãos, esses pecadores. Mas o que ele viu foi salvação. Então Jonas, ele foge de Nínive na hora que Nínive corre para Deus. Jonas foge e quer morrer porque o sol bate na sua cabeça, mas quer ver Nínive sendo devastada pelo fogo e pelo enxofre. Jonas torna-se imutável, ele não quer mudar na sua rebeldia, porque Deus é imutável na sua bondade. Então Jonas, ele quer ficar em pé em sua ira, esperando que Deus desista da sua misericórdia. Jonas não quer mudar, mas espera que Deus mude. Nós precisamos mudar. Deus vai continuar sendo o mesmo Deus do início ao fim. Nós precisamos mudar porque nós nascemos pecadores, somos pecadores, precisamos reconhecer que somos pecadores e carecemos da glória de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Nós precisamos mudar. Deus sempre vai ser o mesmo Deus. Próxima situação. Jonas, um homem que se desgosta quando os outros são abençoados, mas se alegra quando ele é abençoado. Olha só, ele fica desgostoso quando os outros são abençoados, e fica muito alegre ainda quando é abençoado. No versículo 6 a 8, aí vem uma situação interessantíssima. Então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para ser morto, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Olha só que situação. Jonas ficou tão alegre com a planta quando estivera irado contra Deus por causa da salvação dos ninivitas. Jonas quebrou os dois principais mandamentos da lei: amar a Deus e amar o próximo. Amou a Deus, mas aquele que o próximo que estavam ali na sua visão fossem condenados, fossem mortos. Deus está agindo o tempo, Deus está agindo em todo momento nesse livro. Maravilhosa a forma como que Deus age nesses 4 capítulos de Jonas. Vamos ver, Deus é quem chama Jonas, quem envia o vento, quem levanta a tempestade, quem depara o grande peixe para tragar Jonas e quem ordena vomitá-lo de volta. É Deus quem salva Jonas das entranhas da morte, quem envia Nínive e quem converte o coração dos ninivitas.
É Deus agora que faz nascer uma planta para fazer sombra sobre a cabeça de Jonas, e também que envia o verme para devorar aquela planta, e quem envia o vento quente para castigá-lo. Tudo está dentro do plano de Deus. A nossa vida toda está dentro do plano de Deus. Desde o chamado de Deus, desde o envio de Deus, desde a capacitação de Deus, desde a conversão das pessoas através de Deus. Nós somos instrumentos. Jonas estava sendo um instrumento, mesmo que ele queria fugir da sua missão de ser um instrumento de Deus, mas ele estava sendo um instrumento. Mesmo que ele não se alegre com a bênção dos outros e receberem conversão e salvação, mas ele se alegra por crescer uma plantinha e depois ele fica muito triste que a plantinha morre, mas que as pessoas estão vivas, ele continua irado. Nosso último ponto, Jonas, um homem que ama mais as coisas do que as pessoas. Isso é muito pesado, muito forte, amar mais as coisas do que as pessoas. Versículo 9 e versículo 10. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, na outra pereceu. Que situação! Jonas, ele está apegado às coisas, está apegado à plantinha, mas não está apegado às pessoas que precisam de Deus. Ele prega, ele vai, ele anuncia sobre Jesus, sobre Deus. Jesus ainda estava unido com Deus, mas nós vemos a ação de Jesus ali em Deus, no amor. Então Jonas está anunciando a Deus a transformação, mas só que ele mesmo não está crendo que as pessoas podem ser transformadas pela pregação. Ele próprio não está crendo que as pessoas possam ser transformadas por aquilo que sai da sua boca. Então aqui está Jonas, amando mais as coisas do que a Deus, do que as pessoas. A nossa sociedade, ela está aderindo, às vezes até a filosofia de Jonas, porque tem muitas vezes que as pessoas parecem valer menos que as coisas. Às vezes plantas e animais parecem valer muito mais que as pessoas. Não está errado, mas é na comparação. Às vezes tem animais domésticos que são muito melhor tratados que as pessoas, porque não tem uma situação aquisitiva financeira semelhante a muitas outras. Então são tratadas pior que cachorro de rua, vira-lata. São chutados, são molhados, são feitos de tudo. Nós precisamos ter amor às pessoas, orar por elas, pedir misericórdia a Deus. É para nós cuidar da natureza, sim. É para nós cuidar dos animais também. Mas eles não podem estar acima de cuidar das outras pessoas. Não pode estar acima das outras pessoas. Claro que tem pessoas que são malvadas, são ruins mesmo, e recebem, merecem ser castigadas. Mas animais e plantas não estão acima. No início, Deus criou tudo para depois colocar o homem. Deus preparou todo o terreno, todo o jardim para o homem cuidar. Então o homem cuidava, veio o pecado e corrompeu. Isso faz com que nós venhamos adorar a criatura em vez do Criador. Venhamos adorar a natureza, venhamos adorar os animais em vez do próprio Deus. Venhamos inverter alguns valores. Lucas capítulo 12, versículo 15 fala assim: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Você colocar o que você tem de bens acima de Deus, está tudo totalmente errado. Em cima das outras pessoas, totalmente errado. E Jonas termina aqui o seu escrito, o seu livro, uma pergunta muito intrigante, por sinal, que diz o seguinte: Deus ainda fala: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, que há mais de 120 mil pessoas
que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? O livro de Jonas, ele termina com uma pergunta. Não sabemos se Jonas se arrependeu ou se permaneceu rebelde. Mas aqui finaliza esse livro, que é para nós também raciocinarmos e pensarmos. Essa pergunta também é para nós. Também é para nós pensarmos. Qual é o amor que nós estamos vivendo? Um amor de mim para mim? Um amor de si para si? Um amor de mim para você? Um amor de você para o outro? Precisamos ter esse amor. Precisamos pensar além da nossa situação. Precisamos ir além das quatro paredes, dos muros, das cidades, dos estados, até mesmo dos países. Precisamos estar disponíveis, dispostos. Assim como nós vemos o exemplo dos missionários que viajam longe, vão para outros extremos e estão lá com amor, com afinco. Assim também como cada pastor no lugar que está inserido, cada irmão, cada irmã na sua localidade onde está, precisamos ter amor e não questionar a Deus. Falar assim: Deus, o Senhor está errado. Como que Deus erra? Como que Deus errou aqui? Jonas questionou demais aqui no último capítulo, mas a ação de Deus foi extraordinária. A ação de Deus foi fantástica e fica para nós. Se Deus ama até as pessoas que não têm um discernimento entre esquerda e direita, Deus ama a todos, porque o prazer de Deus não é que o malvado, não é que a pessoa ruim venha morrer, mas pelo contrário, que ele venha conhecer a palavra de Deus e se converta dos seus más costumes e viva. Isso que aconteceu. Nínive naquele momento viveu. Alguns anos depois, sim, veio a ser destruída. Mas naquela situação, Jonas, mesmo contra gosto, foi usado para ser a diferença naquelas pessoas. Elas converteram, elas transformaram a sua vida, pelo menos naquela geração. Na próxima, talvez se perdeu novamente, mas a missão foi concluída. O profeta pregou não esperando conversão. As pessoas se converteram. Então que nós possamos ser profetas que confiem na palavra de Deus, que confiem no poder da pregação da palavra de Deus, que transformou muitas vidas. Diz a Bíblia que para percorrer Nínive era necessário 3 dias. Tão grande que era a cidade. Tanto é que o final fala 120 mil pessoas sem discernimento, sem direito, sem esquerda, sem saber qual braço, qual mão que é, e muitos animais. Então muitas pessoas foram transformadas por uma única vida, mas essa única vida questionou a Deus. Nós precisamos aprender com Jonas a amar as pessoas, os objetos, as coisas, a natureza também serve a Deus. Tanto é que Deus fez a planta crescer e depois mandou o verme comer aquela planta para ela morrer. Deus está no controle de toda a situação da nossa vida. Que Ele esteja também na sua, que você reconheça isso, que nós todos venhamos reconhecer, para a honra e louvor de Deus Pai. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Nós somos gratos, Deus. Nós possamos aprender com o livro de Jonas, como que o Senhor, em meio à ira humana, é tão bondoso, tão amoroso, porque muito bem o Senhor podia castigar bem mais severamente a Jonas por essa falta de credulidade naquilo que ele pregava, anunciava, mas o Senhor mostrou a bondade do seu poder, uma grande cidade transformada, uma grande cidade convertida ao Senhor. E aqui nós também possamos crer no Senhor do mesmo impacto da primeira vez que nós ouvimos a palavra, crer de forma a nos levar à transformação, crer de uma forma a nos levar à adoração, crer de uma forma a nos levarmos a estarmos prostrados na sua presença. Se nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, tenha um excelente dia, um excelente domingo. Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, culto presencial. Nós teremos
presença do pastor Joel de Bateias, estará ministrando o nosso culto, certamente será uma bênção. Então, hoje, logo mais às 19 horas, não percam. Deus os abençoe, fiquem na paz e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês neste dia que o Senhor fez. Deus os abençoe, foi um prazer estar convosco, que Ele também esteja com vocês. Amém e muito obrigado.